Olá, tudo bem? Meu nome é Silvânia do Nascimento e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Resíduos Sólidos Gerados em Cemitérios, Identificação e Classificação conforme a BNT-NBR 1004/2024. O trabalho ele foi enquadrado na área de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento Básico. Então, desde a Idade Média, a humanidade ela usa os cemitérios para sepultar os mortos. No entanto, sua organização atual, a organização qual nós conhecemos, com os corpos enterrados em caixões e em terrenos específicos, ela só se consolidou com o passar do tempo. E o gerenciamento desses resíduos sólidos em cemitérios ainda é um tema pouco explorado pela literatura, embora suas implicações socioambientais sejam significativas. Então, esses espaços funerários eles geram diversos tipos de resíduos, e o manejo insuficiente desses resíduos representa um risco substancial ao meio ambiente, pois materiais que são utilizados são frequentemente descartados nas proximidades das áreas de sepultamento. E com a degradação estrutural e a ausência de manejo apropriado nos cemitérios, esses resíduos eles podem gerar a contaminação do solo e das águas subterrâneas. O trabalho ele teve como objetivo identificar e classificar os tipos de resíduos sólidos gerados nos cemitérios São Manuel e Parque da Saudade a partir da BNT-NBR 1004/2024. E também teve como objetivo destacar a importância do tema, já que esses resíduos podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública. A pesquisa ela foi realizada em 2 cemitérios, na cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, e ela foi classificada como exploratória. Para sua realização, foi necessária a condução de um amplo levantamento bibliográfico, em primeiro momento. Essa pesquisa ela teve duração de 5 meses, onde foram realizadas visitas em campos, entrevistas com os trabalhadores locais, e essa coleta de dados ela ocorreu em 2019. Toda a pesquisa ela foi conduzida com estrita conformidade com os princípios éticos e buscou-se a identificação dos fatores de geração de resíduos sólidos, sua classificação e sua classificação. Os dados coletados foram tabulados em planilha do Microsoft Excel 2010 para posterior discussão. Então, foi realizada a identificação dos resíduos sólidos gerados em ambos os cemitérios, e as características dos resíduos de cada localidade elas estão detalhadas no quadro 1 e quadro 2, respectivamente. Então, a análise ela demonstra que a maioria dos resíduos sólidos encontrados no cemitério São Manuel, ela se enquadra na categoria de classe 2, com exceção das lâmpadas fluorescentes que se categorizam como resíduos classe 1, ou resíduos perigosos. Isto porque esses materiais elas contêm substâncias como mercúrio e chumbo, que se liberados no meio ambiente, podem representar um risco significativo à saúde e também ao próprio meio ambiente. Assim como os resíduos gerados no cemitério São Manuel, os resíduos gerados no cemitério Parque da Saudade demonstram que a maioria também se classificou como resíduos não perigosos, resíduos classe 1, e apenas as lâmpadas fluorescentes se classificaram como resíduos perigosos. A análise comparativa entre os cemitérios, ela revelou uma similaridade na tipologia de resíduos sólidos gerados. Grande parte desses resíduos ele é classificado como não perigoso. No entanto, é importante notar que os EPIs, oriundos do processo de exumação, eles possuem um potencial de contaminação biológica, e além deles, em ambos os locais, em ambos os cemitérios, foi identificado resíduos que, mesmo não sendo categorizados como perigosos, demandam uma atenção especial, como é o caso dos resíduos de madeira de caixões em decomposição, resíduos da construção civil e a terra removida durante o processo de sepultamentos. Nos 2 cemitérios foram observados também a presença de resíduos recicláveis, como embalagens de alimentos, que são gerados pelos próprios visitantes. Embora esses resíduos sejam coletados, a falta de um manejo adequado para esses resíduos, eles podem comprometer o potencial de reciclagem e também a sua valorização.
Foi visto que, apesar das semelhanças na tipologia dos resíduos, a principal diferença entre os cemitérios São Manuel e Parque da Saudade está no recipiente de acondicionamento e nos locais de armazenamento dos seus resíduos. No Parque São Manuel, os resíduos eles são armazenados em tambores de metal e em sacos plásticos, que são concentrados, perto da entrada principal. Já, já no cemitério Parque da Saudade, além dos tambores e os sacos plásticos, também são utilizados caçambas, principalmente para a terra, nos processos de sepultamento. E os pontos de armazenamento, eles ficam próximos à área administrativa. No que se refere à responsabilidade pela coleta e manejo, em ambos os cemitérios foi visto que essa atividade ela recai sobre os coveiros, pedreiros e zeladores e eletricistas, revelando a inexistência de uma equipe especializada para a gestão desses resíduos. Essa sobreposição de funções, ela pode aumentar a exposição ocupacional, e também comprometer a segurança desses trabalhadores. Foi visto que, durante a avaliação do cemitério Parque da Saudade, foi observada a deposição de resíduos sólidos em diversas áreas do cemitério, e também no interior de jazidos abertos, sem uso, e a maior parte desses resíduos era composta por arranjos de flores, faixas, o que indica o uso em sepultamento. Além disso, também foram encontrados fragmentos de caixão em uma área inadequada, como pode ser visto na imagem, sugerindo a disposição imprópria desses materiais resultantes da exumação. Em ambos os cemitérios foram identificados resíduos da construção de novas sepulturas e de reformas. E após o uso, esses resíduos eles são colocados em carrinhos de mão e depositados em tambores de ferro com capacidade para 200 litros. Também foi observado que a deposição dos ossos pós-exumação é feita no próprio túmulo. No entanto, segundo relatos de colaboradores da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, que é responsável pelo transporte e disposição final dos resíduos sólidos dos cemitérios, os resíduos como vestimentas e cabelos eles são colocados em sacos de lixo e transportados pelos funcionários para o lixão, onde são queimados. Essa prática, ela contraria a resolução do CONAMA de número 335 de 2003 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece que esses resíduos eles devem ter uma destinação final sanitariamente adequada. O estudo ele possibilitou a identificação e classificação dos resíduos sólidos gerados em ambos os cemitérios e foi constatado que a maioria dos resíduos sólidos eles pertencem à classe 2, não perigosos, mas apesar disso também foram identificados resíduos com potencial de risco biológico. Na classe 1 foram identificadas lâmpadas fluorescentes, que são classificadas como perigosas devido à sua composição química. O acondicionamento, ele mostrou-se inadequado e perigoso em ambos os cemitérios, e em alguns casos os resíduos foram armazenados diretamente no solo e eventualmente acumulados em jazidos abertos pela ação eólica. Sobre a destinação, a maioria dos resíduos é encaminhada para o lixão municipal. Essa prática ela não atende aos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente para aqueles resíduos perigosos que deveriam ser enviados para aterros de classe 1. Vale lembrar que a época de coleta dessas amostras, desses dados, foi o ano de 2019. Então, nessa época, a cidade ainda não tinha atendido aos pré-requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, com o passar do tempo, esse pré-requisito ele foi atendido. Conclusões. Nós temos como conclusão que os resultados confirmaram a necessidade de aprofundar os estudos sobre o tema, evidenciando a fragilidade da gestão atual dos resíduos sólidos nos cemitérios. Então, recomenda-se a continuidade do trabalho com a implementação de planos de gestão específico para resíduos cemiteriais, a capacitação de funcionários para manejo e sua aplicação, a aplicação da pesquisa para outros municípios. Aqui foram algumas referências utilizadas no trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.